A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra do coração de Deus para o meu e seu coração, que vai falar de um homem que chama Ezequias. Ele adoece de uma enfermidade mortal, e quando ele adoece, a casa onde era governada começa a ficar desgovernada. E Deus vai usar o profeta Isaías para ir até Ezequias e dizer as seguintes palavras: aleluia, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. E quando Ezequias ouviu isso do profeta Isaías, ele se prostra de joelho, virado para a parede, e começa a orar dizendo: Senhor, lembra-te de quando eu andei correto, com sinceridade, com dignidade, com verdade na tua presença. E ele ali agora está reconhecendo alguma área da sua vida, alguma fraqueza, aleluia, de um sentimento de culpa. E ele está confessando diante do Senhor. E Deus, ele vai usar o profeta Isaías novamente para voltar lá. E Deus mandou: diga a ele que eu acrescentarei mais 15 anos de vida na vida dele, e que eu ouvi a oração dele. E assim o profeta Isaías, com toda a sua intimidade com Deus, ouvia a voz de Deus e foi lá e entregou ao profeta Ezequias. Porque o profeta, quando é de Deus, quando ele fala, algo tem que acontecer. Quando ele fala, tudo acontece, porque não é ele, mas é o próprio Deus profetizando e falando. E o que Deus fala tem que acontecer. E aquele profeta, aleluia, Isaías entregou a mensagem da mesma forma que Deus mandou para o profeta Ezequias. E ele foi sarado da sua enfermidade, e Deus acrescentou mais 15 anos de vida, aleluia, na vida de Ezequias. E Ezequias viveu e colocou a casa em ordem. Nesta manhã a palavra é: põe a casa em ordem, porque a casa em ordem, a depressão vai embora. A casa em ordem, a enfermidade vai embora. A casa em ordem, o casamento é restaurado. A casa em ordem, os problemas da vida, os deleitos da vida, ele foge, porque Deus chega quando a casa está em ordem. Quem chega é o próprio Deus, porque nós somos templo e morada do seu Espírito. Essa palavra eu deixo nesse domingo, nesta manhã, para todo ouvinte que vai ouvir esta palavra. Põe a casa em ordem, porque esse homem, ele colocou a casa em ordem, reconhecendo e confessando ao Senhor. E a palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E Deus, aleluia, assim o fez pela vida do profeta Isaías. E o profeta Isaías entregou a mensagem para o profeta Ezequias, e ali, para o rei Ezequias, e ali aconteceu a grande, aleluia, o grande milagre daquele homem. O rei Ezequias, ele foi curado da sua enfermidade mortal, porque ele confessou ao Senhor e ele colocou a casa em ordem. A palavra é: põe a casa em ordem, porque Deus, ele é poderoso. Na paz. Que Deus abençoe um domingo abençoado para todos vocês.